Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus, que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, e estamos aqui para adorá-lo em espírito e verdade. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra e vamos ver o que Deus nos fala. Deus já está falando desde o começo conosco, através dos louvores. Já recebemos a unção do Cristo Jesus aqui, já recebemos curas, milagres, e vamos continuar recebendo prodígios e sinais através do nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui Gênesis capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui em Tua presença. Estamos aqui em espírito e verdade, porque é melhor estar um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outros lugares. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 6. Glória a Deus. A corrupção da humanidade. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiserem. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus já havia criado Adão e Eva. Deus criou o primeiro Adão, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Depois criou a mulher, criou os animais e tudo que ali existia. Mas, infelizmente, o homem caiu em pecado e começou a haver a corrupção na face da terra. E chegou a tal ponto que Deus falou que ele tinha se arrependido de ter feito o homem. Deus havia se entristecido, ele ficou triste. Por isso nós temos que pensar muito bem o que nós vamos fazer, porque se nós fazemos contra Deus, Deus se entristece conosco. Deus tem sentimentos, Deus é Espírito, Deus vem e sabe de tudo. Deus também se alegra. Ele se alegra porque estamos aqui adorando, engrandecendo. Estamos aqui principalmente agradecendo pela vida. É como a gente sempre fala: quem pode vir, venha, faça o possível para estar na presença de Deus. Não existe coisa melhor do que estar na presença de Deus. A irmã Elisa falava, ela ouvindo pela internet, vendo o culto, mas não é a mesma coisa. Ela queria estar aqui, ela queria estar aqui no altar do Senhor. E ela falando para Deus: Deus, não me deixa eu faltar na ceia, não me deixa eu ficar doente. E Deus
veio e ela está aqui. Para a honra e glória do nome de Jesus, e ainda foi curada aqui nesse altar. Jesus a curou porque ele viu a intenção do coração dela. Jesus conhece. Jesus vê a sua intenção. Por que você está aqui? Para adorar, para glorificar, para engrandecer o nome de Jesus, independente se você vai receber milagres ou não. A pastora Maísa também recebeu outro milagre na vida dela, 2 anos dela ter feito, vários anos, e agora não deu mais nada, tudo para a honra e glória de Jesus. Porque nós estamos aqui firmes sempre no altar do Senhor. Nós, muitas vezes, fazendo até por onde Deus sabe das dificuldades de cada um. Uns têm dificuldades financeiras, outros no físico, mas isso não impede de ter que vir adorar. E naquela época de Noé, ele vivia ali no meio daquela multidão, uma geração que já estava corrupta, uma geração que não tinha jeito mais. Deus, ele faz de tudo para resgatar o homem. Ele dá chances 1001 vezes, até muito mais do que nós nem podemos imaginar. E Deus fez de tudo aqui para poder resgatar, mas não teve jeito. Não teve jeito. O mal entrou no coração do homem, daquela geração. E Noé ali achou graça aos olhos de Deus. Noé era um homem justo, íntegro e reto, e Deus se agradou. Não porque ele era perfeito, que perfeito não existe, só existe Jesus Cristo, que foi aqui, que esteve nessa terra. Ele sim foi perfeito, mas nós temos que fazer o possível para viver em santidade, estar na presença de Deus. E Deus pensou: eu vou destruir tudo que há na face da terra. Eu vou destruir os animais que criei, os homens, mas para que ele continuasse a uma geração que fosse muito melhor do que aquela, ele teria que escolher uma família. E ele escolheu a família de Noé. É como muitas vezes nós falamos: nós vivemos nesse mundo, mas não somos do mundo. O próprio Jesus disse isso: não sois do mundo, assim como eu não sou. Jesus não era daqui. Quando Jesus estava ali sendo julgado para ser morto, crucificado, ali ficava Pilatos falando: você não é rei? Ele disse: meu reino não é deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo, a esse sistema, não pertencemos a esse lugar. O nosso lugar é lá no céu. Amém. Quem não quer estar lá no céu? Amém. Quem não quer? Eu quero. Todos que estão aqui também querem. E para você estar lá no céu, o que você tem que fazer? Seguir o caminho certo, correto aos olhos de Deus. Ser reto, ser justo, ser íntegro, obedecer aos mandamentos, viver como Jesus viveu, ter Jesus no seu coração. Mas primeiro é preciso aceitar Jesus como seu único Salvador. Só tem uma pessoa aqui que ainda não aceitou Jesus. E Jesus está pronto para receber. Porque Jesus ele não deixa fora, ele não quer deixar ninguém de fora. Ele quer acolher a todos, porque ele ama. Ele ama cada um. Nós somos especiais. Você é especial para Deus. Você é muito importante para Deus. E aí foi que Deus, ele teria que fazer um jeito de
acabar com aquela multidão ali que estava atrapalhando os planos dele. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Satanás, ele faz de tudo para nos atrapalhar, ele faz de tudo para atrapalhar os planos de Deus. Só que Deus não deixa. Aquele que é protegido de Deus, aquele que é ungido de Deus, aquele que está sob a proteção de Deus dentro da igreja, esse sim Deus não deixa Satanás tocar. Mas para acontecer isso, ela tem que estar firme com Deus, tem que estar na presença de Deus. Nós podemos perder tudo, só não podemos perder a presença de Deus. Isso sim é importante. Deus sabe tantas dificuldades, tantas tribulações que eu passei de uns anos para cá, só que eu não perdi a fé. Eu sempre mantive ali a minha fé em Cristo Jesus, em Deus. Sempre estive na presença de Deus. E Deus usou o pastor para falar: essa situação vai mudar. E mudou. Deus me deu livramento 2 vezes. Deus mudou o cativeiro. E eu continuei, mesmo ali, sofrendo muitas vezes, chorando. Vai chorando, geme e chora, mas firmes com Deus, firmes com Cristo Jesus, sem perder a fé. Tudo isso que Deus faz é para nos moldar. Tudo isso daí é aprovação. Nós vamos passar por dificuldades, por problemas, vamos passar pelos desertos, mas não estaremos sozinhos, porque Cristo estará conosco, como Ele sempre esteve e nunca nos abandonou. Então, com esse aumento da corrupção, a humanidade se esqueceu de Deus. Ela esqueceu. Para eles, estava naquela época ali que não tinha mais nada de importância. Para eles era só o mundo ali, comendo, bebendo, se casavam, se davam em casamento, separavam, fazendo tudo que é mal aos olhos de Deus. E Deus não se agradou disso, e não se agrada. E aí foi quando Ele viu que ali ainda havia salvação, que o mundo tem salvação, mas a salvação só vem através de Cristo Jesus. A salvação só vem através de Deus, não existe outro caminho. Como foi pregado da outra domingo que eu preguei, que eu falei da porta estreita e da porta larga. Muitos preferem a porta larga porque é mais fácil, é mais conveniente. Ninguém quer fazer sacrifícios. As pessoas gostam de ter as coisas muito assim, fáceis, de mão beijadas. Não gostam de ter sacrifício, fazer sacrifício. Mas Jesus disse que Ele que é a porta, é através dele que nós vamos ter a nossa salvação. E aí Cristo, Jesus, que esteve aqui no meio de nós e quer nos salvar, continua fazendo milagres por nós, porque nós estamos firmes aqui. E Deus fez o seguinte: Ele pegou e escolheu Noé. Noé, ele tinha a idade de 500 anos e ele gerou Sem, Cã e Jafé. Então, quando Deus pensou em acabar com a humanidade, Ele falou para Noé: construa uma arca. Noé ouviu e Noé obedeceu. Deus gosta disso, de obediência. Nós agradamos a Deus quando nós obedecemos. Deus não gosta de sacrifício. Tem gente que fica fazendo tanto sacrifício, mas não obedece. Isso aí não adianta, tem que ser obediente a Deus. Então Deus falou para Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé
andava com Deus. Por que Deus escolhe alguém? Porque essa pessoa anda com Deus, sempre está na presença de Deus, tem intimidade com Deus, conversa com Deus, ora. É isso que Deus quer, que nós tenhamos intimidade com Ele. E Deus viu em Noé que ele era justo, que ele era íntegro, um homem reto e andava com Deus. Então, no meio daquela toda geração que estava ali, geração corrompida, uma Deus escolheu, que foi Noé e seus filhos. Deus escolheu que ele fizesse a arca para que pudesse salvar a humanidade. Está nos propósitos de Deus salvar a cada um de nós, mas é nós que temos que querer. Então aqui Deus falou com Noé, e Noé obedeceu, e Noé fez. E Deus anunciou o dilúvio. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus disse isso daqui para Noé. Deus falou ali para Noé: essa terra aqui não tem jeito mais. Naquela época, o mundo ali não tinha jeito mais, era muita violência, muita corrupção, traição, morte. Então estava impossível viver naquele lugar. E Deus falou para Noé: faze para ti uma arca de madeira de ciprespe, farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. Então Deus deu orientação para ele: você vai fazer a arca assim, 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 com tantos côvados, tantos metros, você vai passar betume por dentro e por fora. Deus queria que ele fizesse aquela arca para que ele pudesse salvar a humanidade. E dentro daquela arca ele iria colocar animais. Então, um casal de cada espécie, e também chamaria os que estavam ali, naquela família. Hoje, aqui, nós temos 9 pessoas. Só uma ainda que não aceitou Jesus. Naquela arca, só 8 pessoas entraram. Das que estão aqui, 8 pessoas estão aqui, dentro da arca. Nós estamos aqui na casa de Deus, no templo. Nós estamos querendo ser salvos, para ir para a glória eterna. Então Deus escolheu a família de Noé, que via ali 8 pessoas, com a esposa, os filhos, e cada um dos seus filhos com as esposas também. E ele escolheu lá, que Deus falou como era para ser feito a arca: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra morrerá. Então tudo que haveria ali, que estava na terra, ia morrer. Os animais, gado, as aves, tudo ali iria morrer. E Deus foi explicando para ele como ele teria que fazer. Então Noé ouviu, obedeceu e fez a arca da salvação. Noé, quando ele tinha aqui 500 anos e Deus mandou o dilúvio, ele já tinha 600 anos. Então Deus não deu o dilúvio de repente ali, porque ele também demorou para fazer aquela arca. E durante esse tempo, Noé provavelmente pregou. Provavelmente ele pregou para que as pessoas ouvissem a Deus. Só que as pessoas não se importam.
A maioria das pessoas não se importa quando você vai pregar, vai falar da palavra de Deus, quando você vai falar do amor de Deus, da salvação. As pessoas muitas não se interessam. Então ali Noé estava fazendo aquela arca. Muitas pessoas devem ter zombado dele, falando que ele estava ficando louco, porque nunca havia chovido ainda na face da terra. Não tinha chovido ainda. Então, de repente fala que vai chover e ainda vai mudar tudo. É só uma pessoa de fé para poder acreditar no que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você nem pode imaginar. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente para e pensa: nossa, eu não acredito. A gente fala assim: nossa, eu não acredito. Mas Deus fez. Porque Deus é o Deus de milagres. É o Deus que ressuscita mortos. É o Deus que levanta o caído. Deus é aquele que ampara os necessitados. Deus nunca abandona. E foi através de Noé que resgatou a humanidade. Só que ele escolheu uma geração boa, uma geração que era reta aos olhos de Deus, porque Noé andava na presença de Deus. Quem não anda na presença de Deus, quem não ora, quem não fala com Deus, está perdendo tanta coisa. Não pode imaginar como é maravilhoso. A gente sente, nós que estamos aqui, nós que pregamos, que louvamos, muitas vezes a gente sente a presença de Deus. Amém. Nós sentimos a unção de Deus, porque Deus é vida. Deus que dá o fôlego que nós precisamos para viver. Sem Ele não estaríamos aqui. Ele que dá forças. Então, é como o pastor falou, que ele conheceu um senhorzinho que ele via todo dia passar ali. E as pessoas viam: nossa, você está em via todo dia para a igreja, todo dia. Manhã, tarde e noite, que ele ia, manhã, tarde e noite, todo dia. A pessoa: nossa, mas para que tanto? Não, eu vou, enquanto eu puder, eu vou, enquanto eu estiver perto, estiver andando, eu vou, porque depois vai chegar um dia que eu não vou poder ir mais. Então, o tempo que ele foi, e aí ele não pôde mais, Deus vai recompensar, porque sabe: não, agora ele não vai porque ele não pode mesmo, mas quando ele pôde, ele foi. Nós temos que fazer isso, não perder um culto por nada, a não ser em extrema ocasião, Deus, que não tem como, mas temos que fazer o possível para estar aqui na presença de Deus, porque nós só iremos ganhar bênçãos, ganhar milagres. E tem gente que não entende, que acha que o importante é viver bem, ganhar bem, ter carrão. Isso não é importante, porque isso daí é passageiro, é tudo ilusão. O próprio rei Salomão falava: tudo é ilusão, tudo é ilusão. O mais importante que nós precisamos em nossa vida é Deus, esse sim. E Deus irá suprir todas as suas necessidades, tanto físicas, materiais e principalmente espirituais. E Deus não vai deixar faltar nada. Porque Salomão era um dos homens mais ricos que já existiu. Ou mais. Então, riqueza não é pecado. Pode, desde que seja lícito. Deus te fará prosperar se você andar reto na presença de Deus. Deus faz tanta coisa na vida das pessoas que são perfeitas aos olhos de Deus. Deus, Ele faz sempre o melhor. E aí Noé foi lá e fez a arca. Ele ouviu. E ele tinha 600 anos quando ele entrou na arca. E Deus falou assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer
debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Deus vai fazer uma aliança com você. Amém. Se você aceitar, Deus fará. Ai, nossa, conhece prefeito, conhece cantor famoso. Não, isso não é importante. O importante é nós termos um pacto, uma aliança com Deus. Deus é o maior de tudo, Deus é melhor, Deus é infinito. Ele que é o mais importante que existe na face da terra. Cristo, que tem que ser o mais importante na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Se você procurar Deus sempre em primeiro lugar, a sua justiça, Deus vai acrescentar na sua vida. Deus vai acrescentar. É isso que acontece com aquele que anda com Deus. É isso. Abraão andava com Deus. Deus estabeleceu uma aliança com ele, através dele que nasceu o rei Jesus, através da geração dele. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Cristo Jesus. E nós somos dessa geração de Cristo Jesus. Aquele que aceitou a Cristo Jesus, nós somos dessa linhagem. Você quer ser da linhagem de Cristo Jesus ou de Satanás? Você que escolhe. Não dá para ficar em cima do muro. Você tem que escolher. E a sua escolha é você aceitando a Cristo Jesus. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. O próprio Jesus falou assim. E aí, quando Deus disse que ia mandar água, assim ele fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Noé fez a arca como Deus mandou, ele obedeceu. Deus falou para ele, foi lá e fez. Tantas vezes Deus fala para a gente fazer uma coisa e a pessoa fica protelando e não faz. Mas depois tem as consequências. Tudo que plantar, você vai colher. Aquilo que Noé fez, ele construiu a arca que Deus mandou, ele obedeceu, ele fez. E aí, Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Imagine Deus te escolher e falar assim: ó, da sua família você é justo. Você é justo na sua família, porque você anda na presença de Deus, você ora, você jejua, você prega para as pessoas. Deus vê tudo isso daí que você faz. E Deus escolheu Noé ali e a sua família para que fosse salvo. E através dessa família que Deus escolheu, porque era justa, íntegra aos olhos de Deus, para formar uma outra geração que não fosse corrompida. E foram apenas 8 que estavam na arca. Então não são muitos que serão salvos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Daquela multidão que tinha naquela época, apenas 8 que se salvaram, os que estavam na arca. Você está na arca, dentro da casa de Deus? Você está com Cristo Jesus? Você está no coração de Cristo Jesus ou está fora? Só será salvo aquele que estiver na arca, que estiver na presença de Deus. E aí, quando Deus abriu as portas dos céus, Ele também colocou lá: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra.
porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenar. Então, tudo que Deus falava para ele, ele ia fazer. Não questionou nada. Não disse, mas por quê? Não. Deus mandou e foi lá e fez. Pediu para entrar na arca, ele entrou. Ainda passou mais 7 dias para depois começar a chover. E Deus falou, eu vou mandar chuva durante 40 dias e 40 noites. E era Noé, da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E Noé entrou na arca com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, pela data, seria mais ou menos assim. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, então para nós seria, nosso calendário gregoriano, seria no mês de fevereiro, aos 17 dias do mês, então seria 17 de fevereiro do ano 600, que Deus mandou as águas. Aqui, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E aí eles entraram lá, e os que entraram eram macho, fêmea, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor os fechou dentro. Então Deus mandou entrar, e eles esperaram mais 7 dias. A hora que começou a chover, Deus fechou a arca. Deus fechou. E ninguém poderia abrir. A hora que começou a chover, começou a inundar tudo. Aqui quando chove, dependendo do temporal que dá, já alaga bastante lugar. Imagina naquela época, chovendo 40 dias e 40 noites sem parar. Começou a inundar tudo. E Deus fechou, foi Deus, a mão de Deus que fechou aquela arca. Noé não conseguiria abrir, porque foi Deus que fechou. A porta que Deus fecha, ninguém abre. É Ele que fechou aquela porta para que ninguém entrasse. Por quê? Porque tiveram chance e não quiseram. Então, provavelmente, os que ficaram de fora começaram a ficar desesperados para querer entrar na arca, mas não tiveram mais chance. Deus dá um tempo, Deus dá a chance. Só que chega uma hora que o tempo acaba e a pessoa perdeu. Então ela tem que aceitar Cristo enquanto há tempo, porque depois poderá ser tarde demais e ela não conseguir a tempo. E aí depois que as águas foram diminuindo, e ela prevaleceu, aquelas águas parou de chover depois de 40 dias, 40 noites, aí ficou mais 150 dias com as águas ali, 5 meses, ainda ficou aquela água ali. Então depois, no dia 17 do 7, que seria dia 17 do 7º mês do ano 600, a arca repousou no monte Ararat. No dia 1º do 10º mês, apareceram os cumes. E no dia 1º do mês 1 do ano de 601, a terra estava enxuta. E no dia 27 do 2º mês de 601, estava seca toda a terra. Então demorou mais de 1 ano para a terra ficar totalmente enxuta, para aquela água baixar. Então, eu fico pensando, quando eu ia em outro lugar, a gente aprende assim, choveu 40 dias, 40 noites, pronto, a água já sumiu, já desapareceu. Está aqui, tudo escrito na Bíblia. Estava falando certinho dele, dia, mês, ano, quantos dias que ficou, quantos dias ficou a água lá. Olha lá, e prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. Então quer dizer que as águas ali ficaram ainda mais 5 meses.
Então a arca ainda ficou flutuando ali por mais 5 meses, depois dos 40 dias que choveu e 40 noites. E aí foi que depois que acabou totalmente aquela água que secou, e aí Deus falou para ele sair da arca. Sai da arca, tu, com tua mulher e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze para fora contigo, povoe abundantemente a terra e frutificarei e se multiplique sobre a terra. A mesma coisa que Deus falou para Adão e Eva, vá e multiplique, Ele falou depois para Noé. Ele falou a mesma coisa para multiplicar. E ali Noé saiu, seus filhos, sua mulher, todo animal. E aí o Senhor estava com ele, Noé. Ele fez um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como disse, enquanto a terra durar, sementeira e seca, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. E Deus faz uma aliança com Noé. Deus se agradou de Noé. Deus viu nele que era um bom reto, homem bom e reto, e ainda foi lá, fez um altar e sacrificou e adorou a Deus. E Deus se agradou disso. E depois disso ele abençoou. Abençoou Deus a Noé, a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E aí, como sinal da aliança, e Deus disse: este é o sinal da aliança que porém entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco, que depois que acabou a chuva, Deus fez aparecer o arco celeste, que tem todas as cores. Não, é arco. Aqui na Bíblia está arco. Arco-íris não existe. Íris não existe, é só o arco celeste, uma aliança, um pacto. Esse é o sinal que Deus aprovou a Noé. Será que o que você tem feito, o que você tem acontecido assim na sua vida, tudo que você faz, Deus tem aprovado? Será que você está sendo justo, reto, está andando com Deus? E Deus deixou essa porta que Deus fechou aqui. Porque Ele fez aquela arca somente com uma porta e tinha uma janela. Mas a porta que nós temos aqui, a nossa única porta que nós devemos entrar, essa porta é Cristo Jesus. Que Cristo diz: eu sou a porta. Aquele que bater, deixa ele entrar. Estamos aqui agora recebendo a aliança que Jesus fez para que nós lembrássemos dele. Jesus fez uma aliança. Ele se ofereceu e disse que nós deveríamos comer da tua carne e beber do seu sangue. Esse seria a aliança que nós teríamos que ter em nossas vidas com Cristo Jesus. Participar da ceia é isso. Você ter aliança com Cristo Jesus. Comer o pão vindo do céu, que é o próprio Cristo Jesus. E o vinho, o suco da uva, que
que representa o sangue de Cristo. Aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, terá parte comigo e eu com ele. Aquele que não participa da ceia não tem parte com Cristo, porque não pertence a Cristo, porque ele não aceitou Jesus. Pense nisso e aproveite enquanto é tempo. Amém? Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço em nome de Jesus.